fazendo a leitura devocional e depois, em seguida, nós já vamos passar para o pastor Márcio a nossa lição de número 8, e o título da nossa lição é: A Palavra de Deus é indispensável para viver a intimidade com Ele. Com Ele quem? O nosso Deus. Que Deus vos abençoe cada um. Paz do Senhor, igrejas, saúde a classe com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem puder abrir as suas Bíblias, como o pastor já falou, Salmo de número 25, do 10 ao 14. Amém, igreja? Diz assim a palavra do Senhor: Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme o Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. 14. O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Oramos a Deus. Altíssimo, soberano Deus, em Tua presença e em Tua casa nos encontramos nesta noite. Pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu perdão para com as nossas vidas, Pai. Te agradecemos a oportunidade de ser trazidos aqui nesta noite, a este santo lugar, a este povo santo de boas obras que congrega aqui nesta localidade. Abençoa desde o dirigente e a criança mais nova, Pai. Abençoa, meu Deus, a diretoria da igreja, os representantes da escola e das congregações que vieram aqui esta noite aprender um pouco mais de Ti, à luz da Tua palavra, da lição que será ministrada nesta noite pelo Teu servo. Nós só temos a Te agradecer, Pai, por tudo que nos tens concedido, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pastor Márcio, então, a palavra pode passar. Graça e paz da parte de Jesus Cristo seja com todos. Podeis assentar. Alegria poder estar aqui pela segunda vez nesta congregação. Os cumprimentos ao pastor Valdonei, pastor presidente, e também aos irmãos que aqui congregam, todos que puderam estar aqui nesta noite, para ouvir o Senhor Jesus falar conosco. E era aqui para ouvir o pastor Márcio, porque senão seria perda de tempo, mas ouvir Jesus falar. Então, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um. Meu abraço ao presbítero Marivaldo, muito me alegro em vê-lo, foi algo constante em nossas orações, nos fez chorar, preocupado com o que ocorreu, mas também nos fez nos alegrar de ver o grande livramento de Deus. Alegria poder te ver, Los Angeles, Deus abençoe nossos amigos e também aos alunos aí, do nosso seminário que podem estar aqui. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um dos irmãos. Vamos então para a nossa lição de número 8. Que já foi dito aqui o título, a palavra de Deus é indispensável. Indispensável, não dá para deixar de lado. Palavra de quem? De Deus, indispensável. Gosto muito de louvor, amo louvor, não sei cantar nada, mas gosto de ouvir pelo menos, gosto de me alegrar e cantar junto na carona dos outros, eu até canto, e aí a gente louva, é tão bom, mas não tem nada melhor do que ouvir a palavra do Senhor. Não tem nada melhor
sei que muitos gostam tanto de louvor que chegam substituindo a palavra pelo louvor e fazem cultos só de louvor, né? E eu particularmente não gosto. Nada pode substituir. Aqui ainda o título da lição diz: a palavra de Deus é indispensável. Indispensável. Né? E claro, tem louvores que são louvores bíblicos, né, que estão relatando a palavra. Claro que hoje mudou tanto, né? Hoje tem mais os louvores comerciais aí, quase que não tem nada de Bíblia. Mas como é bom o louvor bíblico, né, que tem citação da palavra de Deus. Então ela é indispensável para quê? Para que nós possamos viver uma vida de intimidade com Deus. Nós tivemos no início do mês, e inclusive o presbítero Cláudio esteve ministrando lá, nós tivemos ali em São Leopoldo uma semana com o título Mais de Ti, Menos de Mim, uma semana toda, desde segunda até sexta-feira, inclusive com vigília, sobre essa questão de intimidade com Deus. E como foi bom esta semana, a gente aprendeu tanto na intimidade com Deus, né? Como nós precisamos desenvolver e como é bom ter esta intimidade com Deus. E eu, quando ministrei, sempre eles me deixam para ministrar no fechamento, no encerramento, e aí ministrei ali no encerramento e a gente simulou até fiz uma dinâmica ali, simulei um casamento. Chamei um casal que Deus já tinha colocado no meu coração de convidar aquele casal. Eu nem sabia, mas Deus sabe de todas as coisas. E eles tinham um sonho de ter um casamento a bênção no religioso, porque eles casaram lá na impiedade, fugiram de casa, enfim, toda aquela história, e casaram só no civil para se tornar membro da igreja, né? E aí foram batizados, mas eles tinham esse desejo. E eu não sabia, mas o Espírito Santo sabia o que é a intimidade com Deus, né? Eu não sabia, mas o Senhor Jesus sabia, e me veio no coração. Nem sabia se eles iam estar, mas desde o dia em que eu fui então ali escalado para estar ministrando nesse dia, me veio este casal e me veio essa dinâmica, e para convidar este casal. Nem sabia que eles iam estar, mas eles estavam lá no dia. E aí convidei eles e fiz ali toda a encenação de uma cerimônia de casamento, declarei eles, né, casados, ministrei a bênção, e depois que terminou, né, que eu encerrei a cerimônia ali, eles choraram e se abraçaram, me abraçaram, e eles se renovou no Espírito Santo. Ele disse: pastor, o Senhor realizou um sonho que nós tínhamos, né, de ter esta bênção no nosso matrimônio. Se nós já tínhamos convidado os filhos, convidado os netos para estar participando, né? Então foi muito bom, e a igreja sentiu assim o renovo de ver assim como Deus abençoou aquele casal. Mas a gente fez ali a ilustração exatamente sobre isso, desta intimidade com Deus, já desde o namoro, do noivado, né, os preparativos e tudo para o casamento, né, até chegar ao momento ali que, né, do casamento que já está quase consumado, mas tem um quase, ainda não se consumou, precisa ainda. E eu falava com o irmão ali, né, que a gente carinhosamente chama ele de Paulinho, e eu dizia: o Paulinho está louco para casar com a Luizinha, né, a irmã Luísa e o irmão Paulo. Eu disse: então o Paulinho está louco para casar com a Luizinha, né, mas tem agora, né, um obstáculo. E aí tocou até a marcha nupcial, e eu disse: ó, chegou a Luísa. Ela não fugiu, ela veio, né, chegou, né, então fiz ele virar, disse: olha lá tua noiva como tá linda, né, e aí eu digo: mas tem uma barreira ali, viu que ela veio só tem um pedaço? O que tem ali? Diz ele: tem um laço ali, né, tem alguma coisa que precisa ainda ser quebrado para que ela seja minha esposa. Digo: então vai até lá, né, digo: o laço não vai vir até aqui, e nem ela vai transpor ali, o irmão vai ter que ir. Então desta forma nós ilustramos a questão ali desta intimidade com Deus. Nós precisamos, e nós sim
precisamos ter essa intimidade com Deus, nós precisamos dar os nossos passos, fazer aquilo que nós temos que fazer, quebrar as barreiras que tiver que quebrar, transpor todos os obstáculos para termos essa intimidade com Deus. Né? E esta série de lições vai nos ensinando isso, né? Como nós temos uma intimidade com Deus. E hoje então é que para que nós venhamos ter uma intimidade com Deus, nós venhamos aprender a ouvir, né? Ouvir Deus, né? Ouvir a palavra, né? Palavra. E é tão bom ouvir Deus falar, né? É tão bom ouvir Deus falar. E como Deus fala conosco? Através da palavra, né? Já falei isso, vou repetir, os alunos já me ouviram falar isso, os alunos do Jugal. Tinha um diácono ali em Caxias do Sul, o irmão João Valdez, hoje ele mora em Rio Grande, e ele foi membro ali em Caxias, onde agora está o pastor Moacir, e eu fui obreiro ali, e o irmão João Valdez, ele tinha sempre um jargão, sempre, quando ele ia pregar, talvez eu tenho um Marival, a gente já sabia de cor o que ele falava, né? Ele pegava a Bíblia assim, e dizia assim: a Bíblia fechada é um livro qualquer, mas aberta é a boca de Deus falando. Então a gente ouvia sempre que o irmão João estava na escala, os irmãos chegavam a repetir junto. Antes até dele começar a falar, os irmãos já diziam: a Bíblia fechada é um livro qualquer, né? Mas aberta é a boca de Deus falando. Ele falava tantas vezes que aquilo, né, entrou na nossa mente, né, que até as crianças sabiam, né, que quando se abria a Bíblia, Deus ia falar. Então é exatamente isso, né? É Deus falando. Então vamos lá. Dessa intimidade aqui vai ser dividido em 5 partes a partir, né, desta lição, né? A lição já desta semana já está falando na segunda parte, que é pela santificação, mas, né, esta lição de número 8 vai nos trazer então esta intimidade com Deus, nos fazer ter essa intimidade com Deus pela palavra. Pela palavra. Nós gostamos de falar, mas pouco nós queremos ouvir Deus. Gostamos de falar com Deus, nós queremos pedir, né? Quando a gente fala com Deus, o que mais a gente conversa com Deus? Pedir. Vamos ser bem realistas. O que mais a gente faz é pedir. Pedir. Que nem o passarinho lá, o quero, né? Quero, que quero. Né? Então nós estamos pedindo. E muitas vezes, acredito que já aconteceu isso com você, comigo aconteceu. Muitas vezes já aconteceu o que acontecia, né? Quando eu não era obreiro, assim, de ir na igreja, ouvir, participar do culto, e chegar em casa dizer, né? Nas conversas em casa, assim: Deus não falou comigo. Deus não falou. Não, Deus falou. Deus sempre fala. Se teve palavra, teve Bíblia, Deus falou. O problema é que eu não ouvi. Eu não ouvi. Mesmo esses 2 orelhão, eu não ouvi Deus. Então Deus sempre fala conosco. Vocês já ouviram, tem até poesia cantada a respeito disso, que Deus fala até no silêncio, né? Até sem falar nada Ele está falando. Então é uma realidade. Deus sempre fala conosco. Então num culto teve leitura bíblica, teve uma introdução bíblica, já Deus falou. Deus sempre fala, só que muitas vezes nós não damos atenção. Isaías 55, verso 3, diz ali: inclinai os vossos ouvidos, vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá.
no texto aqui que o irmão Zé Afonso leu, no Salmo de número 25, versos 10 a 14, vai nos falar ali a respeito disso, né? O último verso 14, vai falar ali sobre o que mesmo? Segredo. O que é segredo? É algo guardado, algo escondido. Eu vou contar um segredo para o pastor Valdonei. Ele vai guardar, ele vai esconder aquilo ali, porque é um segredo. Então no Salmo aí 25, verso 14, está dizendo que o segredo do Senhor são para quem? Para os seus, né? São para os crentes, são para nós, o segredo. Então quer dizer, que Deus tem algo guardado para os seus. Isso é segredo. Deus tem algo guardado. Então Isaías 55:3 tem um segredo que Deus tem guardado para nós. Primeiro, vinde, inclinai os vossos ouvidos, vinde a mim, ouvi e a vossa mulher. Se eu quero ouvir o irmão Sônia está falando ali, né, e eu não consegui escutar, o que eu vou fazer? Eu vou antenar meu ouvido assim, fala de novo aí, irmão Sônia, né, para que eu possa entender, né? Então a gente procura acentuar, erguer o ouvido, né, para que a gente possa captar. E veja o segredo aqui. O que Deus manda fazer? Isaías 55:3. Inclinar os ouvidos. O que é inclinar? O que é inclinar? Baixar. Vamos inclinar a nossa cabeça agora para fazer uma oração. O que a gente faz? Vai. Mas aí Deus diz assim, ó, inclinai os vossos ouvidos. Inclinar os ouvidos. Baixar. E quando a gente levanta, a gente vai captar nosso som. Agora, quando a gente baixa, a gente vai deixar de ouvir o som externo. Então é isso o segredo que o Senhor está falando. Quando chegar, Deus está dizendo assim, ó, quando o Afonso chegar diante de mim, eu quero me ouvir, inclina os teus ouvidos. Baixa os teus ouvidos. Agora tu não vai ouvir com teus ouvidos físicos. Esquece, agora tu vai baixar ele. Não vai ouvir nada com os ouvidos físicos, mas tu vai ouvir com os ouvidos espirituais. Incline os ouvidos. E aí sim, vai ouvir. Existe uma diferença entre ouvir e escutar, né? Já falo sempre isso para os alunos, que há uma grande diferença entre ouvir e escutar, né? Claro, a nossa tradução da nossa Bíblia, eu sempre explico isso, né? A nossa tradução, embora que a gente diz que é língua portuguesa, né? Temos aqui professores, né? E sabe que não é língua portuguesa, a nossa língua é língua brasileira, né? Língua brasileira, não é a portuguesa. Você vai pegar uma Bíblia, né, da língua portuguesa e pega a nossa, que a gente diz que é língua portuguesa, você vai ver que é bem diferente. Tem diferença, porque a nossa tradução é língua brasileira, embora que a gente diga que é a língua portuguesa que se originou dos portugueses, mas teve uma miscigenação aí, uma mistura, né, que aí nós criamos uma linguagem própria. O Brasil tem uma linguagem própria, né? Tem ali agora ainda domingo tinha um pastor que veio da Angola, angolano, e está ali, como ele recém veio da Angola, ele está procurando uma igreja para congregar, e lá na Angola ele era de uma igreja batista, então ele veio ali na nossa igreja, né? E ele fala português de Portugal, né? Então é bem diferente. Ele conversando com ele, no final tudo tem coisas que a gente, né, embora sendo bem semelhante, tem coisas que são difíceis para a gente entender, né? Porque é o português puro,
né? A nossa língua teve essa variação. Então, a Bíblia ela foi traduzida de uma linguagem diferente, né? O Antigo Testamento foi escrito em grego e hebraico. O Novo Testamento tem coisas do grego, do hebraico e algumas também do aramaico, né? Mas do grego e o aramaico. Tem poucas coisas do original ali, do hebraico, né? Que é mais no Antigo Testamento. Então, as primeiras traduções da Bíblia, quando começou lá a Igreja Católica, né, Romana, que católica quer dizer Igreja Universal, quando colocava então o cristianismo como a religião oficial, foi dado esse nome católico, que é a Igreja Universal. Só vai ter uma igreja, vai ter só uma fé, né? Depois as coisas mudaram, começou a entrar política, começou a entrar então a adoração a ídolos, então a coisa se desvirtuou. Mas logo no início, né, então era a Igreja Católica, era a Igreja Universal, né? Então, como alguns até se ofendem, assim, a Igreja Católica é a Igreja Mãe e tal, né? Eles não estão errados nessa palavra aí, né, nessa expressão, porque realmente era Igreja Universal, Igreja Católica, primeira igreja. Então, quando eles tinham então a Bíblia do grego, no hebraico e no aramaico, o que eles fizeram? Eles criaram uma linguagem romana lá, uma linguagem para que os papas e os padres pudessem ter, então, na língua conhecida como latim, né? Então, os cultos, que depois foram chamados de missa, eram feitos tudo em latim, né? Não se tinha uma outra língua. Então o povo não tinha acesso às escrituras, porque o povo não sabia, não compreendia a língua latina, né? Não tinham acesso a isso. Mas depois então começa lá a época da Reforma. Então eles começam a traduzir a Bíblia do original, então já vão traduzir para o alemão, que foi a primeira tradução depois do latim, né, que veio trazer do original bíblico. Então o alemão, depois o inglês, depois o espanhol, e por aí foi indo até chegar em nós, então, com traduzido da língua portuguesa a língua brasileira. Então, por isso essa diferença. Mas no original, você não vai encontrar a palavra ouvir, mas você vai encontrar a palavra gravar. Então, você não vai encontrar a palavra ouvir, mas você vai encontrar gravar, que traduzido é escutar. Então, para nós simplificarmos, ouvir você está aqui, né, ouvindo tantos sons. Eu estou falando aqui, né, com vocês estão me ouvindo, estão ouvindo um cachorrinho latir ali, né, de repente escutam uma moto passar, um carro, né, nós estamos ouvindo tantos sons. Agora, escutar é gravar. É a mesma coisa você pegar um gravador, né, para mim não esquecer da palavra que o pastor Márcio vai ensinar, eu vou gravar. Então você vai gravar, e quando você grava, né, você grava com uma finalidade, para você ouvir de novo, né? Então isto é gravar. Meu pai, quando ensinava, lá quando eu era menino, e ele me ensinava a ler a Bíblia, eu com 8 anos de idade, eu comprei minha primeira Bíblia, né, e o pai sempre me incentivou isso, de eu trabalhar, de eu conquistar para mim comprar a minha Bíblia. Ele podia me dar, mas ele queria que eu desse um valor, me ensinava isso desde menino, dar um valor pela palavra. Então eu tive, irmãos, trabalhar, juntar as moedinhas para comprar. Quando eu juntei o dinheirinho, fui na livraria para comprar minha Bíblia, até hoje, a minha Bíblia. Então com 8 anos de idade eu comprei minha Bíblia. Então agora o pai disse, agora tu tem a tua Bíblia, agora tu vai começar a ler a tua Bíblia. E aí o pai começou a me ensinar. O pai disse, olha, tu vai ler e meditar. Tá, mas o que é isso?
Porque meditar, eu pensei assim, não, o pai quer que eu leia e dite para ele, né? Tu vai ler e meditar. Eu digo, bom, então eu vou ter que ler e ditar para o pai escrever. Daí o pai disse, não é isso. Tu vai ler e meditar. Tu vai ler e vai ficar pensando. O pai disse, eu vou usar uma palavra de explicação. Tu vai remoer a palavra. Tu vai remoer. Tu vai ler ela e vai começar a pensar nela. Tu vai ler o texto e tu vai começar a pensar. Então o primeiro texto que eu li foi o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O pai disse, agora tu vai meditar. Como Paulo me ensinou isso, vai meditar nesse texto. E aí todos os dias o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então quando eu comecei a meditar, eu comecei a pensar, calma, o que é pastor? Não é o Valdonei, não é o Márcio. Então eu comecei a me colocar no lugar de Davi. Davi era pastor de ovelhas. Então Davi agora estava se colocando no lugar de ovelha. Então no meditar começou a me vir tudo isso. Davi então se coloca no lugar de ovelha e ele vai dizer para Deus, para Jesus, o Senhor é o meu pastor. Digo, agora estou entendendo. Davi está se colocando no lugar de ovelha e ele está falando agora que assim como ele cuida da ovelha, como ele se esforça para proteger, como ele enfrentou o leão, como ele enfrentou o urso para proteger a ovelha, ele agora se coloca no lugar de ovelha e ele vai dizer para Jesus, o Senhor é o meu pastor. Quer dizer, o Senhor vai me defender. Então quando a gente medita e começa a entender essas coisas, quando a gente começa a remoer a palavra, vai nos desenvolver então para a gente começar a pesquisar e tentar entender aquela palavra. Então isso é o que nós entendemos e está traduzido como ouvir. É escutar, gravar, é buscar algo que a gente não vem esquecer. Eu faço sempre referência de um professor que eu tive, o professor Cícero, que era um professor de matemática. Eu sempre fui ruim para esse negócio. Mas aquele professor, eu nunca, era eu, consegui ensinar que nem ele, mas eu nunca vi outro igual. Era aquele professor que ele não desistia do aluno. Então ele passava a matéria nova ali, né? E eu não entendia. Ele disse, não entendi. E aí ele disse, então, mandava fazer um exercício. E aí ele brincava, vamos fazer um exercício, porque o nome dele era Cícero. Então ele dizia lá, vocês vão fazer um exercício. E ele dava então o exercício, e aí mandava levar para ele lá, para ele corrigir. Disse, não, tá errado. E aí, e ficava, ele não desistia enquanto a gente não entendesse. Aí eu dizia para ele, eu não entendi, professor, eu não consegui resolver essa questão porque eu não entendi. Tá. E aí ele contava uma história. Aí contava uma história lá e aplicava. Ainda não entendeu? Não. Aí ele contava, ele não parava de inventar técnicas, fórmula, até que a gente entendesse. Ele não desistia do aluno, não desistiu de mim, até depois que terminava a aula, ele dizia, fica aqui comigo, né, que hoje só vai embora quando eu aprender, né, dizer, porque semana que vem, né, nós vamos passar outra matéria, mas para que tu possa aprender a outra, tu vai ter que aprender essa, então eu não posso desistir de ti. Eu tinha que ficar lá. E ele não desistia, irmão, enquanto não, ele ficava inventando jeito até que entendesse. Quando entendia, dizia, agora muito bem, agora sim, faz aqui outro exercício. E dava ali, e aí eu acertava, dizia, tá bom, agora pode ir embora, agora tá pronto, agora tu tá. Então ele não desistia, pois é assim que Deus quer comigo e com você. Que a gente não desista de aprender e ouvir a palavra. Já no passado existiam pessoas, profetas, né, que eram consultados por reis. Os reis, antes de ir para a guerra, eles queriam consultar Deus, e eles queriam então que Deus falasse com eles se era para eles ir para a peleja ou não, se Deus ia com eles ou não, e se eles teriam a vitória ou não. Então eles pegavam lá os profetas, e claro, e tinha um sistema também, que a isso veio incentivar a ter então os falsos profetas,
Irmão Afonso, é que se o profeta não falasse algo que agradasse o rei, alguns deles, então eles procuravam falar coisas que agradavam o rei. Então, quando o rei consultava lá e chamava, vamos ver o Márcio aqui, vou chamar aqui, eu vou ir para uma guerra. Márcio, Deus é comigo nessa guerra ou não? O Márcio passou e diz, é para o rei, que Deus não é com ele, estou morto. Assim diz o Senhor, ele é contigo, não, vai lá. E o rei às vezes ia e levava uma tunda de graça. E aí chegava no Márcio mais próprio e dizia, Deus foi, tu está vivo? Eu estou, pois Deus foi contigo, tu podia ter morrido, né? Então assim eles iam ludibriando, né? Mas tinha uns que eram profetas de Deus, né? Que não temiam a morte, diziam, não vai porque Deus não é contigo. Não, os profetas só falam coisa ruim. Se não vai que tu vai perder a peleja, porque tu não está agradando Deus está descontente contigo. Não, esse profeta não serve. Então quer dizer, eles queriam ouvir, mas eles não queriam escutar. Porque quando nós escutamos, nós entendemos. Quando nós ouvimos, a gente aceita. Mas muitas vezes não entende. Mas agora quando a gente grava, a gente entende. Um fato que eu gosto de citar é o que aconteceu com a Sunamita. Quem era a Sunamita? Uma mulher de uma cidade chamada Sunem. Essa mulher, ela era estéril, não podia ter filhos. E aí a Bíblia conta a história que passava ali pelaquela rua, acredito que pelas terras ali desta mulher, tinha uma estrada. E ali naquela estrada passava regularmente um homem de Deus, o profeta Eliseu. Ele passava ali. E esta mulher, o porquê, não sei, talvez... Evangelho segundo Márcio, talvez era uma mulher muito bonita e ela era acostumada com os homens que passavam, dava aquela olhadinha, né? Não tem crente que faz isso, né? Passa uma mulher, uma olhadinha para trás, né? Talvez acontecia isso com essa mulher, mas ela percebeu que o Eliseu não fazia isso. Eliseu passava. Um dia ela estava fazendo lá, irmã Rosana, que estivesse fazendo, talvez cumprimentando. E a ponto que isso chama a atenção dela, que ela vai testemunhar para o seu marido. E vai dizer para ele, meu esposo, eu vejo que esse homem que passa por aí é um santo homem de Deus. Esse homem é sério. Esse homem não, como dizia os antigos, ele não é passado, ele não se passa por ninguém. Um santo homem. Então ela pode, vamos fazer um quartinho aí, para que quando ele passa por aí, ele tenha um lugarzinho para descansar, para ele passar a noite, não precisar correr o risco aí de passar num lugar escuro aí, ser atacado por uma fera. Então vamos fazer isso, tá? Aí você conhece a história. Aí acontece que o Eliseu se sente abençoado por aquela família, e o Eliseu então fala com o moço, olha, descobre aí o que eu posso fazer para abençoar essa família, né? Que nos acolheu, que nos deu essa bênção. E aí o rapaz faz uma investigação lá, e ele descobre então que eles não têm filhos. Que isso era um motivo de tristeza para eles, que não tinham filho. E ele vai e fala para o profeta, olha, descobri. Ela não tem filho. Ele diz assim, mas então está aí. Vou conversar com Deus. Ele era íntimo com Deus. E ele vai conversar com Deus. E aí então vai e acontece a bênção para aquela mulher que era estéril, ela tem um filho. Mas aí, passado o tempo, o que acontece? O menino já estava grandinho ali, já estava acompanhando o pai apenas lida, já no campo, aprendendo lá. Um dia ele estava com o pai lá e começou a sentir dor de cabeça, de cabeça e tal, ele na cabeça e tal. E aí o pai só leva o menino para casa, leva lá para a mãe dele lá, para ela atender ele, né? Ver o que está acontecendo ali, que ele está com uma dor de cabeça, se queixando de dor de cabeça. E aí a história conta que o menininho vai, até a mãe, fica lá e ela procura fazer de tudo, mas acaba que a criança
morre. A criança morre. O Eliseu era um homem acostumado a ouvir Deus falar. Não é? Não tinha essa intimidade com Deus. Mas aí, quando a mulher prepara lá a sua montaria, prepara tudo, e vai até o profeta. Diz: eu vou lá, conversar com o profeta. Eu não pedi filho para Deus, aí Deus me deu, para agora toda feliz da vida aí, agora a criança morre nos meus braços, aí ela deitou ele na caminha, ajeitou lá, né, e foi lá o profeta. Então, quando o profeta vê de longe, né, a casa dele era num lugar alto, avistava a rua de longe, a estrada, e ele viu que a sunamita vinha vindo, e aí ele disse para o moço: mas é estranho, a sunamita não é dia de festa, não é época de trazer os dízimos, por que ela vem aí? Ela está com algum problema. Eliseu não vai conversar com Deus para ouvir, para entender o que acontece. Ele tenta entender a situação, tenta agir por ele mesmo, tenta descobrir. E aí diz para o moço: vai lá e pergunta, para mim me antecipar aqui, né? Para mim saber o que dizer para ela. Vai lá e pergunta se está tudo bem com ela, se está tudo bem com o esposo e se está tudo bem com o filho. Porque isso aí, o resto, né? É como a gente diz assim, ó, tem saúde, o resto não dá jeito, né? Falta feijão, mas tem saúde, vamos trabalhar, vamos comprar feijão. Então vai lá e pergunta se está bem com ela, se está bem com o marido, se está bem com o filho. Se está bem com os três, o resto é fichinha. O resto é fichinha. Tem conselho aí que eu vou dar e pronto. O moço vai lá e pergunta: a senhora por aqui, tudo bem? Tudo bem? Está tudo bem com a senhora? Mas está tudo bem. Está tudo bem com o teu marido? Mas está muito bem, está lá gordo, faceiro, bonito, trabalhando. E o menino? Tá tudo bem. Tá bom. O rapaz corre lá e diz: ó, pode ficar tranquilo. Tá tudo bem. Eles não ficou tranquilo. Não foi conversar com Deus para perguntar, ficou tranquilo. Mas aí quando chega a sunamita, você conhece a história, né? E aí Eliseu começa a conversar com ela, e daqui a pouco ela conta. E aí você vai ler na Bíblia, não é Evangelho segundo Marcos agora, está escrito lá, né, que o próprio Eliseu vai tentar entender obviamente por que o Senhor não revelou para ele. Deus não tinha revelado para o Eliseu. Por quê? Porque Eliseu não queria escutar, ele não parou para escutar Deus. Então muitas vezes que quando eu dizia assim, Deus não falou comigo, é porque eu não fui para o culto para escutar Deus. Aí eu não, ele falou, mas eu não ouvi. Mesmo eu não querendo escutar ele, ele falou, só que eu não ouvi. E aí quem fica no prejuízo sou eu, porque como é bom ouvir Deus falar. Como é bom ouvir Deus falar. E hoje, infelizmente, tem muitas pessoas que só querem falar, né? Mas não querem ouvir Deus falar. E se vão ouvir Deus falar, querem que Deus fale só aquilo que eles querem ouvir. Mas nós precisamos entender que Deus vai falar e quer falar comigo e com você o que nós precisamos ouvir, não o que nós queremos. Porque o que eu quero que Deus fale comigo? Que eu sou um cara bom, que eu vou para o céu, que eu estou agradando a Deus, né? É o que eu quero ouvir. Agora, se Deus falar assim, usar alguém, dizer assim, ó, Deus manda dizer para tu arrumar a tua casa, botar em ordem. Falso profeta de Baal. E muitas vezes é que nós precisamos arrumar alguma coisa dessa. Mas a gente não quer ouvir isso. Eu lembro que quando era menino isso, eu lembro que tinha uns irmãos lá na igreja. Lembro de uma irmã e 2 irmãos que tinham na igreja, que o culto abençoado assim, aquele mover do Espírito Santo, mas quando levantava um daqueles 3, dava um temor na igreja, porque sabia que vinha chibatada. Deus usava. Então quando se levantava no meio da igreja,
Eita, o povo já começava a se avaliar, né? Já começava até o pastor a ver, eita, o que eu fiz? Porque Deus vai falar. E não tinha, como dizia os antigos, era batata, pessoal, né? Porque eles tinham intimidade com Deus. Primeira coisa que gera intimidade com Deus não é nós falar com Ele, mas é nós ouvir Ele. Primeira coisa, vinde a mim, inclinar os ouvidos, ouvir, e aí a alma viverá. Mas para nós ouvirmos Deus, nós precisamos ir Ele. Nós precisamos, o que é ir até Deus? É nos colocar à disposição e dizer, fala Deus. Aquele corinho, fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas tua paz. Fala Deus, sim, alegre ao teu mandar. Fala Deus, alegre, eu estou atento ao teu mandar. Falar. Então, primeira coisa, ouvir Deus falar. Depois que Deus falar comigo, então eu vou conversar com Deus. Isso vai gerar uma intimidade. Tem tantos problemas conjugais que muitas vezes nós temos que tratar, pastor, porque falta, às vezes, problemas simples a resolver, mas o problema cria e aumenta por falta de diálogo, por falta de conversa entre o casal, surgem muitas coisas. Então tem muitas coisas que prejudicam o relacionamento, prejudicam a intimidade, porque tem um bicudinho lá que não fala, não vou falar, né? Então muitas vezes nós estamos desta forma diante de Deus. Nós precisamos sim ouvir Deus falar e falar com Ele. Então isso vai nos gerar intimidade. Então a coisa para gerar intimidade com Deus, primeiro, é ouvir Deus falar. Por muito tempo eu dei minha colaboração bem singela no hospital da cidade lá, que era preparando os visitadores. O hospital precisou organizar, porque as visitas dos crentes no hospital virou uma bagunça, virou uma baderna. Então eles queriam organizar isso, né? E havia lá alguns que se excediam e profetizavam e etc e tal no hospital. Então isso gerou um grande desconforto, né? Problemas ali que interrompiam o horário da visita ali dos familiares, dava aquela competição de familiar conversando com o doente, o crente querendo evangelizar, o crente querendo orar. Então houve um negócio lá que acabou que eles proibiram a visita evangélica. Mas aí nós, os pastores, aí se ordenamos, não, mas isso não vai acontecer. Então o que tem que acontecer? Vamos falar com a diretoria do hospital. Não, tem que ter uma forma aí de organizar. Então nós vamos criar uma forma, vamos ajudar aí a funcionar a coisa. Então eu fiz parte deste grupo e a minha parte era ensinar a questão espiritual, de como os visitadores. Então a gente foi mandado carta para todas as igrejas, para eles, os pastores, escrever quem seriam os visitadores, e esses visitadores iam passar um curso gratuito no hospital, né? Então lá nós tínhamos uma equipe, né, que ia então ensinar como estes visitadores iam proceder à visita, e aí se abriu um horário específico para a visita religiosa, fora da visita dos familiares. Mas lembro que no curso, né, o que mais se falava, né, entre os colegas que estavam dando o curso, entre psicólogos e tantos outros profissionais, que a gente montou uma equipe ali para fazer isso, se falava nisso, ouvir o paciente. Quando a gente chegava ali para fazer uma visita, ouvia o doente falar, falava tanta coisa, depois que falava, então a gente vinha com uma porção da palavra e uma oração. E tinha vezes que a gente nem precisava falar nada, né? A pessoa já melhorava só em dizer
desabafar, em conversar, dizer, ai, como foi boa a tua visita, eu ficava pensando, mas não falei nada, né? Ai, como foi bom, vem outro dia de novo, vem amanhã de novo, porque me fez um bem a tua visita. Não falei nada, mas é que a pessoa precisava falar, né? Precisava falar. Então o que a gente aprendia era que nós precisávamos ouvir, que o visitador, antes de levar a bênção para alguém, ele precisava ouvir. Querido irmão, querida irmã, para que você venha ter intimidade com Deus, aprenda a ouvir Deus. Aprenda a ouvir, não só ouvir, mas escutar, gravar o que Deus tem a falar com você. Leia a Bíblia. Corinhos antigos da escola dominical. Leia a Bíblia, faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer, leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer. E um segredo revelado de Deus aos seus, para que nós vamos ter intimidade com Deus, crescer na fé, nós precisamos ler a Bíblia, ouvir Deus falar e depois fazer oração, falar com Deus. Aí nós vamos crescer. Então aprenda a ouvir. A palavra de Deus é indispensável para gerar essa intimidade. Ouvir Deus. Você está pronto para ouvir Deus? Independente do que Ele tem para falar para você, você está pronto? Tem vezes que a gente quer ouvir um conselho do pai, alguma coisa, né? E tem coisa que machuca a gente, mas é pro bem. Assim é Deus. Talvez o que Deus tenha para falar com você é duro, mas é necessário. Aprenda a ouvir Deus e aceite o que Deus fala com você. Então ouça Deus falar, escute a palavra de Deus. O tópico de número 2 vai dizer assim: a palavra da verdade revela o caráter de Deus. A palavra. Então, quando nós lemos a palavra, quando nós meditamos na palavra, quando nós ouvimos, nós vamos receber então a revelação. Deus vai revelar o seu caráter para nós. Então isso vai fazer com que vai se gerando uma intimidade, né? Os namorados aí, quanto mais eles conversam, mais querem estar juntos. Aí intensificam isso na forma do noivado, que antigamente se chamava contrato de casamento. É feito um compromisso, né? Principalmente no caso do rapaz, compromisso com os pais da noiva, né? Que ele agora fez um contrato de casamento. Ele assumiu um compromisso que ele não está ali para enrolar a Simone. Ele vai casar, né? O negócio é sério, né? Então o pai Paulo está ali na confiança, né? Bom, cara sério, fez um contrato, né? Mas eles vão conversando agora, noivos, eles vão conversando e cada vez vai gerando mais intimidade, porque eles estão loucos para casar, tem até data marcada, né? Por quê? Porque esta conversação vai gerando uma intimidade tão grande que eles querem estar juntos todos os dias. Pois quanto mais nós conversarmos com Deus, nós ouvimos Deus falar e nós conversarmos com Deus, mais nós vamos querer estar junto de Deus, mais nós vamos querer estar perto de Deus, mais nós vamos querer que chegue de uma vez o final de semana, o dia do culto, para nós ouvirmos Deus falar. Então, infelizmente, hoje as igrejas estão ficando vazias, porque está se gerando aí uma geração, está se criando uma geração de pessoas que só querem falar e não querem ouvir Deus. E aí não está se gerando esta intimidade com Deus.
estar na igreja ou estar no campo de futebol, lá eu vou me alegrar mais, vou me divertir, então é o que agrada, então não vou na igreja, vou priorizar estar lá no campo de futebol, porque estão perdendo a intimidade com Deus, porque quando temos intimidade com Deus, nós deixamos o futebol, nós deixamos uma festa, nós deixamos tudo, porque queremos estar na casa de Deus, queremos ouvir Deus falar, queremos estar na presença de Deus. Amados, que o Senhor venha gerar em mim e em você esse desejo profundo de intimidade com Ele, através da sua palavra. Então, a palavra nos revela quem somos. Ouvir Deus falar, e se gerar só o tópico 2 aqui, a palavra revela o caráter de Deus, coisa boa, tudo que eu quero conhecer Deus, né? Mas agora, tópico 3, aí já é difícil, irmão Afonso. A palavra nos revela quem somos e como agradar a Deus. Aí é ruim o negócio. Quero conhecer Deus, quero entender o caráter de Deus, eu quero a bênção de Deus, mas agora, uma coisa nós temos que ter esta certeza: quanto mais nós ouvimos Deus falar, mais a voz de Deus, a palavra de Deus vai revelar quem nós somos, quem eu sou, porque eu vou ouvir Deus falar, e Deus vai me dizer quem eu sou. Deus vai dizer, Marcos, não diz o João, tu está rateando. Então, quanto mais nós ouvir Deus falar, mais vai se revelar quem somos, mas também vai nos trazer de como agradar a Deus. Quanto mais eu conheço a minha esposa, mais eu sei como vou agradar ela. Agora, na semana passada, nós estávamos lá de férias, na chácara lá, e ela estava doentinha, estava ruim lá, e ela assim, contigo a comida, eu estou cansada, vou tomar um banho, vou me deitar, a janta é contigo, te viro. Agora sim, né? Me largou a batata quente na mão, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E aí estava lá tomando o meu banho lá, e o Paulo me veio inspiração. Digo, já sei o que eu vou fazer. Tomara que tenha tal coisa, isso e aquilo e tal. Né? Vou fazer uma coisa bem rápida, bem prática, que eu sei que ela gosta. Né? Vou agradar ela e pai, terminei meu banho de gelo lá e peguei a roupa, né? E fui para os armários lá e disse, bom, achei, precisava achar tal coisa, tomara que tenha, mas se não deu, já pensei no plano B. Né? Se não tiver, bom, eu sei que tem tal coisa, né? Queria fazer um macarrãozinho que é rapidinho ali para fazer, né? Com uma sardinha ou com um atum, que eu sei que ela gosta, né? Mas já pensei, mas se não tiver, porque lá na chácara, em casa eu sei que tem, mas lá, né? Eu digo, se não tiver, né? Eu digo, mas eu sei que tem, comprei uma vizinha lá que tem galinha, eu comprei ovos lá, eu digo, não, eu sei que ela gosta, eu também vou cozinhar um ovo e faço um macarrão com ovo cozido, pronto, né? Já vou, sei que vou agradar, mas fui lá e não achei uma latinha de atum, eu digo, esse vai agradar mais, né? E eu tenho uma foto dela depois para quem quiser ver, né? E fiz ali o macarrão, né, bem tudinho, e montei o prato no Masterchef, né? Aí botei as alfacezinhas, que eu sei que ela gosta dessa lá, né? Botei ali, e botei aquele macarrão, botei o molho, e fiz até uma florzinha, uma denise com o ovo, né? Cortei ele em 4 pedacinhos, fiz ali, e para fechar no meio eu botei 2 folhinhas de salsa, mas eu me puxei, né? E botei ali, fui levar para ela lá no quarto, ela pegou assim, pô, meus parabéns, né? Eu não ia fazer isso, não pensei em fazer isso. Se eu fosse fazer, eu não ia fazer uma coisa tão prática, tão rápida, né? Dizer ali, esse prato lindo, ela merece uma foto. Até ela, agradei a nega velha, fiquei com tudo, ganhei nota 1000. Pois assim nós precisamos diante de Deus. Quanto mais nós conversamos com Deus, Ele conversa com nós, mais nós vamos entender e aprender como agradar a Ele. Você quer agradar a Deus, você quer ouvir Deus falar. E quando nós agradamos, né?
comprar ali, né? Como eu já fiz, né? O meu lado lá, agradei ela, disse, eu quero comprar. Compra, meu compra. Eita, mulher. Né? Por quê? Porque agradei ela. E assim, nós precisamos agradar. E assim com Deus, você quer receber aquela bênção? Agrade a Deus, tenha comunhão com Ele. E aí você vai pedir esse filho, toma, é teu. Papai vai te dar, porque tu agradou, Pai. Então que venha gerar isso na minha e na tua vida. Essa intimidade com Deus. Quer agradar a Deus? Ouça Ele falar com você. E aí vai revelar o caráter dele. E aí então vai revelar também quem tu é. Mas também vai revelar como tu vai agradar a Deus. E aí tu vai poder chegar diante de Deus de forma que agrade Ele. E como é bom nós sentimos, né? Como eu disse, usei esta experiência aí com a minha esposa. Como é bom saber que você agradou, né? Como é bom você saber que agradou a Deus. Aí sim, pode se levantar o profeta lá, que você não vai temer. Você sabe que não leva nada. Você sabe que você vai agradar a Deus e que Deus vai falar algo de bom, porque você já tem uma intimidade com Deus. Deus já revelou para você o seu caráter. Deus já mostrou para você o que você precisa arrumar, né? Deus já te deu todas as diretrizes ali, você já arrumou. Então agora está pronto. Vou finalizar. Eu queria muito receber o batismo do Espírito Santo desde menino. Tive perto de receber, não sei por que eu não recebi. Mas depois chegou o tempo da nossa cidade ali e tal. Teve um período que me desliguei, depois voltei para a igreja, queria o batismo do Espírito Santo. Mas eu gostava tanto, era o que me atrapalhava, estou dizendo que isso era, né? Que era, mas para mim, aquilo estava me atrapalhando de tal forma assim, que eu gostava tanto da televisão, né? Que chegava a deixar o vídeo cassete programado lá, né? E às vezes eu estava no culto de domingo à noite, pedindo, irmão Sônia, o batismo do Espírito Santo, já contei isso, né? Pedindo o batismo do Espírito Santo, mas estava preocupado, será que o vídeo cassete ligou certinho lá, está gravando lá, né? A tela crente, ou a tela quente lá, para mim assistir depois e tal, né? E aí eu perdi essa comunhão com Deus. Eu não ouvia Deus falar, porque aquilo estava me atrapalhando. Então, não via a hora de terminar o culto para chegar em casa e olhar, ver se tinha gravado para depois, então eu assisti, não tinha perdido o filme, e aí eu assisti. E aí, só que eu não me dava de conta que aquilo me atrapalhava. Até que eu pedi para Deus, olha só, então eu fui conversar com Deus e eu pedi, Senhor, eu quero, batismo do Espírito Santo, estava eu e um passarinho, quero, e não ganhava. Né? E aí a minha irmã foi batizada com o Espírito Santo, os outros eram batizados e eu não. Digo, mas eu já funciona esse negócio, por que eles são e eu não? E aí um dia eu fui conversar com Deus, Senhor, me mostra. Quer ouvir? Quer que eu te mostre? Quero. Me diz e eu vou arrumar. Tu vai arrumar? Vou arrumar. Eu conversando com Deus, ouvi Deus falar comigo. E aí Deus me mostrou o que era não a bendita, mas a marvada da televisão que me tirava. Então eu cheguei em casa, aí Deus me mostrou o que era. Cheguei em casa, e agora? Em casa, o que eu gostava, o que eu vou fazer? E aí já tinha assim, ó, o pai e a mãe diziam assim, ó, a hora que estragar esse negócio aí, vai sair de dentro de casa e não volta mais. Aí eu digo, tá, já sei. Aí quando eles foram dormir, eu levantei de noite, pega, aí não chave de fenda, abri, desliguei, que eu não faço isso em casa, né? Desliguei da tomada, fui lá e peguei os fiozinhos, uma meia dúzia, sabe, reletei, fechei direitinho. O outro dia não fomos na escola no carro, e aí de manhã, o que vai se fazer? Direto lá ligar. Vamos ligar a TV, vamos ver. A mãe foi ligar, disse, não funciona. E eu sempre fui metido nessas coisas, ela disse, ô Márcio, dá uma olhada aqui, o que houve com a TV? Aí eu fui lá, mãe, estragou. Então vamos tirar, de verba, já tirei, botei fora, botei lá para a rua, não vamos gastar, não vamos arrumar. Pronto, foi fora o negócio. Aí agora eu me senti grandão, bom. Aí chegou no final de semana, eu fui conversar com Deus. O que faltava eu resolvi. Agora eu quero. Aí começou a campanha, sábado. E aí eu fui
Senhor, o sábado falou comigo e disse que era para tirar. Eu tirei. Agora eu quero. No domingo de tarde, o Senhor me batiza com o Espírito Santo. Mas gerou uma intimidade com Deus. Eu ouvi Deus falar e aceitei e fui resolver o que precisava. Aí eu recebi a bênção de Deus. Querido, escute Deus falar, converse com Ele e resolva, rompa o laço, rompa as barreiras e tenha intimidade com Deus. Não deixe nada ficar entre você e Deus, para que você tenha essa intimidade com Ele. Leia a Bíblia, busque comunhão com a palavra, leia a Bíblia, não deixe de ler, medite, remova, grave e vai estudar a palavra. Você vai compreender mais Deus, você vai entender, assim como o menino de 8 anos entendeu o Salmo de número 23. Ninguém lhe explicou, nem o pai explicou, nem o pastor explicou, mas eu recebi do Espírito Santo a explicação. Hoje é tão óbvia a explicação, mas para um menino de 8 anos, para mim foi uma grande descoberta. E quando eu tive a oportunidade de poder falar a alguém sobre o Salmo 23, irmã Rosana, eu podia dizer, sabe por que Davi disse isso? E aí os gurizinhos diziam, não sei, digo, eu sei. É porque Davi se colocou no lugar de ovelha, e ele podia dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e Ele vai me guiar por verdes pastos, porque Ele vai dar o melhor. E Davi se colocou, assim como eu cuido das ovelhas, eu faço o melhor, eu protejo a vara e o cajado, eu consolo as ovelhas, eu defendo as ovelhas, assim o Senhor vai fazer comigo. Então isso gerou uma grande intimidade minha com Deus. Ouça Deus falar, amém? Ficou alguma dúvida? Todos entenderam? Aprenderam que nós precisamos escutar, não só ouvir. Quando vamos escutar Deus, nós precisamos nos inclinar e ouvir Deus. Você conhece a história bíblica ali do Jacó e Esaú, né? Quando Jacó vai conversar com Esaú, Esaú queria matar ele. Também ele aprontou para Esaú, né? Mas quando Jacó vai se aproximando de Esaú, a Bíblia vai dizer que Jacó ele vem se prostrando, ele já vem de longe. Ele já vem de longe, ele vem já se ajoelhando, ele vem chegando perto do mundo, quer dizer, ele vem se humilhando e dizer assim, tu és superior, eu sou servo. E quando ele chega diante de Esaú, ele chega ali e diz, aqui está o teu servo, e esses que estão atrás de mim aí, a família e tudo que eu tenho, são tudo teu servo. E aquilo então vai despertar o coração de Esaú, e Esaú vai abraçar ele. Jacó esperava que Esaú ia matar ele, ia bater nele, mas Esaú abraça ele, beija ele, porque agora viu que ele estava se prostrando, ele estava pronto para ouvir Esaú falar. Dizer, estou aqui para ouvir, eu aprontei, pode dizer tudo o que tu quiser, porque eu mereço ouvir. E é assim que você tem que chegar diante de Deus. Você fala a Deus, louvor, fala Jesus querido, fala Jesus querido, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir o que tu tem a dizer. E aí nós vamos crescer e o Senhor vai nos abençoar. Vamos orar agora, vamos falar com Ele, já que ouvimos Ele falar conosco. Aleluia. Eu estava pensando que queria muito saber o que é intimidade com Deus, mas o irmão falou que é intimidade com Deus. Bom de aprender. Isso mesmo, intimidade é conhecer, né? Conhecer Deus e ser conhecido por Ele. Isso aí. Então vamos orar. Senhor meu Deus, quero estar na tua presença, agradecendo a Ti, Senhor, pelo privilégio de poder discorrer sobre a tua palavra, Senhor. Que privilégio maravilhoso, Senhor, que tu nos concedeu nesta noite, de estarmos reunidos na tua casa para te ouvir falar, Senhor. Como tu falou comigo, Senhor, através dessa palavra, como tu falou, Senhor, através dessa palavra com os irmãos e irmãs que estão aqui, Senhor, nesta noite, que possamos cada dia, Senhor, estar pronto a ouvir a tua voz, Senhor, a ouvir tu falar conosco, Senhor. Por isso, sim, Senhor, tu nos deu 2 ouvidos, Senhor, para que possamos ouvir, Senhor. Mas, Senhor, abre
abra-nos os ouvidos espirituais, para que possamos ouvir a Tua voz, Senhor, e aceitar e entender, para que venha gerar em nós, Senhor, uma intimidade contigo. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Os irmãos podem sentar um pouquinho. Nós queremos agradecer ao pastor Márcio pela bela lição que ouvimos nesta noite. E louvamos a Deus por tudo aquilo que Deus tem nos orientado, tem nos falado. Nesse momento eu passo a direção ao Diácono Rodrigo, vai estar fazendo os anúncios e dando encerramento. De minha parte, meu muito obrigado, que Deus nos abençoe. Saúde todos os irmãos na paz do Senhor, amém, irmãos? Irmãos, então nós queremos dar os anúncios. E logo após os anúncios nós também vamos fazer daí a oração pelos pedidos de oração e pelos irmãos que estão em campanha. Meus irmãos, o ensaio geral da cantata nós tivemos nesse domingo um dos ensaios, né? E no dia 10 do 12 vai ser o último ensaio às 15 horas. Tá, irmãos? Então, já marque na sua agenda aí que dia 10 do 12 nós precisamos falar para o último ensaio. Próximo anúncio? A cantata, então, vai ser no dia 16 do 12 às 19h30 ali na Matriz do Barbosa, número 20. Vai ser num sábado, no caso, né? Nós estamos acostumados no domingo, mas esse aí vai ser num sábado. Então, esse dia não vai ter culto aqui, nós vamos estar na cantata. Já é nesse sábado aqui? Então, irmãos, nesse sábado nós vamos ter o culto dos jovens aqui às 20 horas. A direção vai estar no irmão Matheus Azevedo, na portaria com o Eric Jobim. Também teremos ali na Matriz a consagração. Tem certeza que já é esse domingo já? Sim. Nosso tempo passou rápido, né? Vamos ter domingo, ali no domingo, às 8h30, a consagração na Igreja Matriz. Pedimos aos irmãos que façam um esforço para nós estarmos ali. A consagração vai ser dirigida pelo departamento de introdutores. Pedidos de oração, irmãos, está ali a caixinha, a casinha de oração para os pedidos de oração pela família, a caixinha de oração também. Tem um caderninho, uma caneta ali que os irmãos podem estar fazendo seus pedidos. E irmãos, os irmãos viram ali que não tem anúncio do culto de quinta-feira. Nós suspendemos o culto de quinta-feira, que nessa quinta vai ser realizada ali na Igreja Matriz a reunião geral, tá? Então, nós não gostaríamos que faltassem os obreiros, né? Que teria que ficar o evangelista, o Monsônio, eu teria que ficar aqui. Então, nós suspendemos daí a irmã Darlene e todos os obreiros daqui da congregação. Nós vamos estar ali na Matriz para a reunião geral, que será às 20 horas. Tá, irmãos? Então, não haverá culto aqui quinta-feira. Uma pergunta de oração pela manhã, daí das 9 às 10, pela reunião e pelas pessoas que estão discipuladas. Certo? Então está feito o anúncio aí da oração, quinta-feira, das 9 às 10. Esses são esses anúncios. Vamos colocar em pé, então, irmãos. Fala, Zé Carlos. Depois a gente vai contigo aí. Irmãos, então, os irmãos que estão em campanha, por favor, passem aqui. Só tudo? Já terminou? Então tá, tem mais alguém que quer iniciar a campanha, alguma campanha? Não? Então tá. Vou pedir ao pastor Valdonei que faça a oração, então, olha pelos pedidos e já pela Valdonei que está em campanha. Tá? Maravilhoso Deus, que louvamos, te damos graças, Senhor. Nesse momento, sobre as minhas mãos está, Senhor, esses pedidos de oração aqui. Eu não conheço, eu não sei do que se trata, Pai, mas Tu conhece cada um dos Teus filhos que colocaram um pedido aqui de oração. Seja em cura, seja em libertação, seja
até mesmo uma porta de emprego para os teus filhos têm pedido, Pai. Que tu possa entrar com providência nesta noite, suprindo, Pai, tudo aquilo que os teus servos têm colocado diante de ti. Também abençoamos a tua serva, Senhor, nesse encerramento de campanha. Eu não sei qual o propósito que ela tem feito contigo, mas tu conheces o coração de cada um, Pai. E nós oramos e abençoamos a tua serva e somos agradecidos a ti por todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, mais uma vez, quero agradecer a todos, e ao pastor Márcio, e ao João que veio junto, e todos os nossos irmãos também, que vieram lá da matriz, e os irmãos aqui da congregação. Meu muito obrigado.